Oi, gente, tudo bem? Tô trazendo aqui para vocês, como vocês pediram, a receita aqui do polvinho que eu criei, né? Que eu adaptei aqui para nossa realidade. Esses aqui eu fiz com a linha, aquela linha que eu tenho, que não é daqui do Brasil, mas que é parecido com a pelúcia. Ela é um pouquinho mais grossa que a pelúcia. Então, eles ficaram, né, um pouquinho maiores, mas eu testei no amigurumi tradicional e olha que tamanho bonitinho que fica, tá? Essa daqui tem uma diferencinha que eu já vou mostrar pra vocês, porque a gente faz várias pra testar, né? A nossa fiscal passando por aqui. E nesse vídeo de hoje eu vou fazer com o amigurumi tradicional, tá? Então, vamos lá para os materiais que a gente precisa. Vou deixar esses polvinhos aqui. Eu gosto de deixar eles assim. Eu acho que eles ficam tão bonitinhos. Assim, ó. Vamos lá, então. Vou deixar eles aqui no cantinho. O que a gente precisa? A linha, né? Então, eu vou fazer com a amigurumi tradicional. Eu peguei essa cor aqui, que é o 4093. Parece um goiaba, assim. A agulha. Novamente, a fiscal passando por aqui. A agulha que dê certo com a linha e com o seu ponto, né? Eu uso a 3,25. Marcador de carreira, a agulha de tapeçaria pra gente fazer os arremates, a tesourinha, aquele kit básico, né? Os olhinhos, eu separei esse daqui que é o de 10 milímetros. E a minha intenção, gente, como é um polvinho, é usar uns olhinhos que normalmente eu não uso. Por exemplo, esse aqui, laranja, ó, eu coloquei um olhinho amarelo, que eu achei que combinou. Eu tô querendo colocar o olhinho vermelho nesse aqui, mas eu não sei se vai ficar estranho, então eu vou deixar a caixinha com todos aqui, que na hora de colocar o olhinho eu escolho. E para finalizar, o enchimento, que é bem pouquinho, né? Uma peça pequena, uma peça bem rápida de fazer. Então, vamos lá começar essa receita. Vamos iniciar, então, fazendo o anel mágico. E a gente vai colocar 8 pontos... Opa! Escapou aqui. O anel mágico. Vamos colocar 8 pontos dentro desse anel mágico. Fecho um pouquinho, não fecho de tudo por enquanto, tá? Então, finalizamos aqui a primeira carreira com 8 pontos. A segunda carreira, e agora eu vou começar a usar o marcador, a gente vai fazer um aumento em cada ponto desses aqui. Então, a gente tem 8 pontos, vamos finalizar essa carreira com 16 pontos. Quando eu termino a segunda carreira, aí sim, gente, eu fecho bem aqui esse anel, segurando sempre aqui, ó, pra não entortar, pra que não escape a fibra por essa abertura aqui, né? Então, ó, fechei bem a abertura. Agora, vamos pra terceira carreira, que é mais uma carreira de aumentos. Então, a gente vai fazer um ponto e um aumento, repetir essa sequência 8 vezes, e a gente vai finalizar essa carreira com 24 pontos. Pronto, finalizamos aqui a terceira carreira com 24 pontos. E agora, gente, a gente vai fazer as carreiras aqui, ó, sem aumento, tá? Nesse caso aqui, nós vamos fazer 4 carreiras. A carreira 4, 5, 6 e 7 sem aumento. Então, eu tiro o meu marcador, faço aqui o primeiro ponto. Gosto de fazer o segundo também, para facilitar. E vou marcar, vou colocar o meu marcador aqui, ó, de ladinho, que assim eu posso fazer as carreiras sem precisar tirar esse marcador daqui. E vou fazer todas essas carreiras fora da câmera e volto aqui pra gente continuar
o polvinho. Então, 4 carreiras sem aumento. Terminei aqui as 4 carreiras que eu fiz sem aumento. Agora, eu vou tirar o marcador, porque eu vou voltar a usar daquela maneira. Por enquanto, assim que tá o nosso polvinho. Agora, a gente vai começar a diminuir a cabecinha desse nosso projeto aqui, né? Então, vamos começar fazendo um ponto baixo. Vou marcar esse ponto. No próximo ponto, a gente vai fazer uma diminuição. Eu prefiro sempre fazer a diminuição invisível, porque eu acho que fica menos buraco na peça. Mas se você preferir fazer a diminuição tradicional, fique à vontade. Essa sequência de um ponto e uma diminuição, nós vamos repetir 8 vezes até finalizar essa carreira. E ao final da carreira, nós teremos 16 pontos. Sim. Então, ó, finalizei aqui a 8ª carreira com 16 pontos. Nessa hora, gente, eu acho que é a hora da gente colocar os olhinhos, porque depois a gente vai diminuir mais aqui e fica difícil para colocar a trava. Aqui a gente já consegue ter mais ou menos noção do tamanho da cabecinha. Inclusive, gente, eu falei que eu ia colocar esse olhinho aqui de 10 milímetros, mas eu esqueci. Os testes que eu fiz com essa linha mais grossa. Eu acho que vai ficar um olho muito grande. Ó, eu acho que não vai ficar proporcional. Quem gosta de olhão grandão, beleza? Pode colocar aqui, ó. Mas eu não sei, eu tô achando... Apesar de que acho que até que não, hein, gente? Vamos fazer um teste. Bom, então vamos lá. Como que a gente... Aonde que a gente vai colocar esses olhinhos? Contando aqui da primeira, né, do comecinho, eu gosto de colocar entre as carreiras 6 e 7. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Por que que eu faço isso? São as carreiras, gente, que a gente fez aqui sem diminuição. Eu acho que fica mais fácil pra gente colocar aqui, encontrar o meio. E aí, ó, você coloca um. A quantidade de pontos aqui entre um e outro, eu deixo sempre livre pra vocês. Eu dou aqui uma sugestão, porque isso, gente, é muito pessoal. O que eu tenho feito aqui nos meus é deixado mais ou menos uns 4 pontos visíveis entre eles. Mas se você preferir deixar mais longe, mais perto, você pode ir testando aqui, tira daqui, põe mais um pontinho pra lá, um pontinho pra cá, vê o que você prefere. E aí, ó, a hora que tiver do seu gosto, vamos colocar as travinhas de segurança. Eu já falei isso pra vocês, vou aproveitar que esse vídeo vai ser mais curtinho e vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho dos, vamos dizer assim, produtos que não foram feitos para o crochê, mas que eu uso pro crochê. Primeira coisa, na hora de colocar os olhinhos, eu gosto de, né, pra gente apertar bem, eu uso uma caneta, pra não estragar, não quebrar a unha, não me machucar. Tirei aqui a tampinha da caneta e aí eu vou empurrar essa travinha aqui com a caneta. Porém, dependendo da superfície que você tá fazendo, você pode riscar esse olhinho. Então, gente, eu pego aqui, ó, mousepad velho, que você não usa mais, aquele que tá, ó, todo sujinho aqui, todo amassadinho. E aí, eu uso ele como apoio, então, porque ele tem esse emborrachadinho aqui, ó. Então, eu apoio o meu olhinho, o olhinho aqui do bichinho. Peraí, deixa eu tirar essa linha que tá por baixo. Posiciono aqui a caneta e travo. Não deu pra ouvir o barulhinho, né? Mas ele fez o tlec. Empurro aqui, ó, com a caneta até fazer o barulhinho e pronto. Gente, olha que facilidade. É lógico que quanto maior esse olho, mais difícil é pra colocar a trava. E dependendo do olhinho, não serve aqui na caneta, tá? Fica mais grosso. Mas quando é peça pequena assim, gente, super dá. Eu uso muito aqui, ó, caneta e essa base aqui. Pronto, já podemos tirar aqui de lado. E agora vamos voltar. A gente vai fazer mais uma carreira
de diminuições. E agora, nessa carreira aqui, na carreira 9 que estamos, a gente vai simplesmente fazer 8 diminuições. Estamos com 16 pontos, vamos terminar essa carreira com 8 pontos. Então, vamos lá. Ó, finalizamos aqui a carreira, então, com 8 pontos. Eu, gente, deixo pra encher no final, tá? Eu acho que, às vezes, trabalhar com a peça com enchimento aqui dificulta. Mas, se você quiser, você pode encher aqui. Essa abertura vai ficar, que a gente vai começar agora a fazer os tentáculos. E a gente vai fechar essa abertura só depois. Então, se você preferir, você pode colocar o enchimento já nessa hora. Ou você pode deixar pra colocar depois, como eu faço. Aí, agora aqui, gente, é importante o seguinte. Nós vamos trabalhar, primeiramente, com as argolinhas da frente do ponto. E depois, a gente vai trabalhar com as argolinhas de trás do ponto. Então, deixa eu tentar trazer o mais próximo possível aqui da câmera para mostrar para vocês. O ponto, ó, o próximo ponto seria esse aqui. Ao invés da gente pegar as duas alcinhas do ponto, como a gente faz assim, a gente vai trabalhar só nessa primeira alcinha da frente. Então, para facilitar a vida de vocês, fiscal passando por aqui, se você quiser, você pode pegar o marcador e marcar aqui, ó, só na argolinha de trás desse primeiro ponto. Se você tem dificuldade de ver isso, eu sugiro que você coloque o marcador em todos os pontos aqui, porque ele vai facilitar depois. Mas, eu vou até colocar o meu aqui meio para dentro, aqui para não atrapalhar. Como são só 8 pontos, às vezes o marcador pode te atrapalhar também. Então, se você quiser marcar só o primeiro, como eu vou fazer aqui, também eu acredito que dá certo, tá? E aí, vamos lá. Os tentáculos eu fiz, na verdade, dois tentáculos diferentes e fui alternando eles. Você pode fazer do meu jeito aqui com os tentáculos diferentes, de tamanhos diferentes, ou você pode fazer todos do mesmo tamanho, tá? Eu quis fazer aqui um de cada tamanho para dar uma brincada aqui com a receita. Então, ó, a gente vai começar fazendo um ponto baixo nesse primeiro ponto aqui, pegando só a argolinha da frente. Como eu coloquei o marcador, ele vai ficar mais chatinho para pegar. Você pode, inclusive, gente, fazer primeiro e depois colocar o marcador, tá? É que eu achei que era mais fácil para mostrar para vocês sem ter feito. Então, ó, fiz um ponto baixo. Nesse primeiro tentáculo, eu vou fazer 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou voltar aqui fazendo 2 pontos baixos em cada correntinha. Pulo essa primeira aqui e volto fazendo. Então, ó, vai ser 1, 2... Então, gente, essa correntinha que eu faço aqui, ó, com 10, né? Esse tentáculo que eu fiz com 10 correntinhas, volta fazendo todos os pontos, 2 pontos em cada. Dessa maneira, ó, ele já forma aqui o caixinho. Pra gente finalizar esse tentáculo, a gente vai pro próximo ponto aqui da nossa carreira e vamos pegar só na argolinha da frente novamente e vamos fazer um ponto baixo nesse próximo ponto. Finalizamos o primeiro tentáculo.
O segundo tentáculo, como eu falei que eu fiz de tamanhos diferentes, ao invés de 10 correntinhas, eu fiz 12 correntinhas. Só 2 correntinhas a mais. E vou voltar fazendo exatamente a mesma coisa. Pulo a primeira argolinha, volto fazendo 2 pontos baixos em cada correntinha. Aqui, gente, vou dar uma dica muito importante. Cuidado para você não torcer essa peça aqui, ó, e fazer com a correntinha torcida. Então, como ele fica ali dando uma rodadinha, é normal que essa correntinha dê uma enroladinha. Mas a hora que você for fazer o ponto baixo, procure desenrolar e deixar ela bem certinho, porque isso vai deixar a sua peça com acabamento muito melhor. Vocês veem que não dá muita diferença do tamanho, mas igual eles estão aqui, ó. Quando ele tá assim, você vê que uma tá um pouquinho mais compridinha que a outra? Eu acho que isso dá um movimento pra peça e por isso eu quis fazer assim. Mas como eu disse, você pode optar. Ai, quero fazer todos os tentáculos com 12 correntinhas ou com 10, enfim. Ou se você quiser maior, é só aumentar o número de correntinhas, tá? Então essa receita é bacana porque, gente, dá pra você fazer 1001 variações desse polvinho. Para finalizar aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos pro próximo ponto e fazemos um ponto baixo, pegando só na argolinha da frente do ponto. E agora eu vou repetir sempre: 10 correntinhas, 12 correntinhas, 10 correntinhas, até a gente completar e ficar com 8 tentáculos. Olha, gente, finalizei então aqui ó, o último tentáculo, estamos com 8, 2, 4, 6, 8. E aí, pra gente finalizar essa carreira, a gente faz um ponto baixíssimo naquele primeiro ponto baixo que a gente fez pra começar o primeiro tentáculo. Puxa essa linha e corta, gente, deixando aqui mais ou menos uns 20 centímetros. Nem vai precisar de tudo isso, mas eu prefiro pecar pelo excesso. Praticamente terminamos aqui o polvinho. Aqui, gente, tem uma observação. Eu tô fazendo com essa cor vermelha aqui, então eu não vou fazer. Mas se você quiser fazer o bordado aqui, igual eu fiz do blushzinho, que eu acho que aqui não vai aparecer. É bom fazer antes de costurar, eu acho que fica mais fácil, tá? E agora, vamos lá pra gente encher essa peça com fibra. Então, eu vou pegar aqui a minha pinça, porque apesar de ter uma abertura aqui com 8 pontos, fica difícil da gente colocar, né, sem ajuda de alguma coisa. Então, gente, ó, pinça, o próprio cabo da agulha, se essa agulha emborrachada, ela funciona também. Pode ser caneta, pode ser tesoura. Tesoura, só cuidado se é uma tesoura com uma ponta muito afiada para você não se machucar aqui, tá? Enfim, gente, o que você tiver aí na sua casa, o importante é colocar e, como eu sempre digo, ir modelando essa fibra dentro da peça. Um detalhe muito importante aqui. Como o pino desse olho, ele é compridinho, às vezes, gente, a hora que você coloca a fibra, esse olho fica tortinho, tá? Sabe, assim, para um lado, porque a fibra vai por trás desse pininho e acaba mudando aqui, deixando ele torto. Então, você sempre arruma pra ver se tá bem certinho. Eu acho que ainda tá faltando um pouquinho de fibra aqui atrás, vou colocar mais um pouquinho aqui. Acho que agora deu. Então, peraí, deixa eu só tirar daqui que tá escapando um pouquinho.
Arrumei aqui, tá vendo? Ó, às vezes o olhinho fica tortinho, então você arruma bem aqui, deixa essa cabecinha bem redondinha. E a hora que tiver, então, do seu agrado, agora a gente vai finalizar essa peça. Então, a gente vai precisar da agulha de tapeçaria. E eu falei pra vocês deixarem marcado aqui pelo menos o primeiro ponto aqui, ó, porque você consegue visualizar, tá vendo? As argolinhas aqui, ó, de dentro dos pontos que a gente usou pra fazer os tentáculos. E é isso que a gente vai usar pra costurar. Então, ó, só que a nossa linha tá pro lado de fora da peça. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, arrematei aqui, ó, no mesmo ponto mesmo, vou passar essa linha pro lado de dentro, porque a gente vai trabalhar aqui no lado de dentro. Então, ó, primeira argolinha aqui do ponto que a gente marcou, vou passar com a agulha de fora pra dentro do trabalho, já posso tirar esse marcador. Muito cuidado aqui, gente, pra não puxar a fibra, tá? Então, toma bastante cuidado. Puxa essa linha. E aqui também, ó, ela costuma enrolar nos tentáculos, tá? Então, toma cuidado. Fez isso no primeiro ponto, vai pro segundo e a gente vai fazer isso na volta toda, nesses 8 pontos, essas 8 argolinhas aqui dos pontos dos tentáculos que nós fizemos. Vai com calma. Né, amigurumi, gente, a gente tem que fazer com carinho, com cuidado, com paciência. Cuidado para não puxar a fibra. E vamos lá, esse é o terceiro, tem que fazer em todos os pontos. Quando você terminou de passar nos 8 pontos, delicadamente você puxa essa linha e vai fechando essa abertura aqui. Ah, Isabela, não fechou direito, ó, ainda tá escapando a fibra. Sim, gente, é normal, porque a gente tem aqui 8 pontos e 8 tentáculos, então é normal ficar uma pequena abertura. Por isso que eu falei para deixar uma linha um pouco maior. O que a gente vai fazer agora? Dá uma costuradinha aqui, ó, para fechar essa abertura e não escapar nenhuma fibra pela abertura aqui da base do nosso polvinho. Depois que fechou bem aqui, ó, é só arrematar essa linha. Vou fazer um nozinho aqui. Se você quiser fazer mais um, pode fazer. Passo essa linha por dentro. Cuidado aqui para não pegar no meio do ponto. Essa agulha aqui, gente, eu peguei a minha agulha errada, ela tem ponta. E aí é um perigo. Eu gosto de trabalhar com aquela sem ponta. Puxou a linha aqui, ó, puxo bem a linha pra poder cortar, que daí a hora que eu soltar a pontinha já vai pra dentro da nossa peça. E olha lá, está pronto o nosso polvinho. Como eu falei, a hora que você coloca assim, você consegue ver a diferença do tamanho, né, dos tentáculos, ó, os que estão maiores e os menores. Mas a hora que ele tá penduradinho assim, eu acho que dá um efeito tão legal, gente. Essa coisa de não ficar todos os tentáculos do mesmo tamanho, mas como eu disse, é uma preferência, tá? Então, olha, no amigurumi tradicional e nessa linha aqui, que é um pouquinho mais grossa que o amigurumi pelúcia, tá? Eu tenho ainda o resto dessa linha aqui em casa, então eu resolvi utilizar. Mas eu acho que um ótimo tamanho para chaveiro. Espero que vocês tenham gostado desse polvinho aqui. Eu tô amando fazer, é bem rapidinho de fazer. Eu gosto muito de fazer polvinho, então por isso que eu quis trazer aqui pra vocês. E olha só os nossos amiguinhos como é que ficaram. Gente, eu gostei do olhinho vermelho, vocês gostaram? Eu achei que ficou tão bonitinho. Olha só, nossa família de polvinho. Então, se vocês gostaram desse vídeo, dessa receita, deixa um like aqui. Se não tá inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder conteúdos como esse. Lembrando que essa receita, para quem é nosso apoiador lá no Apoia-se, vai estar disponível por escrito, com foto, com tudo certinho. E aí, é só você baixar lá do site. Se você quiser saber como é que funciona, eu vou deixar aqui na descrição o link
para esse site, também o link para você achar a gente nas outras redes sociais, as nossas lojinhas com receitas, com peças. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima.